Bem-vindo ao Resenhas do Tapete dessa semana, nosso episódio 13. E esse é o nosso episódio da série Chakras, falando sobre o Vishuddha Chakra, localizado aqui na garganta, o nosso chakra laríngeo. Ele está associado com a glândula tireoide, então ele está associado ao nosso metabolismo e aos nossos hormônios do crescimento também. Então, vou pedir gentilmente para você deixar o seu comentário, deixar o seu curtir. Pode curtir agora o vídeo, que eu sei que você vai gostar desse conteúdo. E espero que você leve esse autoconhecimento para a prática na sua vida. Então, vamos lá. O nosso Vishuddha Chakra, ele está associado à nossa expressão no mundo, né? A nossa comunicação. E é uma mágica, né? O poder da palavra. Somos os únicos seres vivos que temos o poder da comunicação através da palavra. Então, eu gosto de dizer que podemos fazer magia através deste chakra da comunicação. Porque a palavra pode ser usada para encantar, tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, a gente pode usar esse dom, essa habilidade para limparmos, né? É um caminho, é uma ferramenta para limparmos a nossa mente e limpar o mundo ao nosso redor. Podemos espalhar palavras do bem ou palavras do mal. Ele está associado com as virtudes da verdade, da honestidade, da autenticidade, da nossa expressão sobre os nossos sonhos. Então, ele, como o nosso chakra cardíaco é aquele portal espiritual, quando a gente faz a elevação dessa energia do cardíaco já para o nosso laríngeo, ele tem esse potencial místico, né? De tornar aquilo que o nosso coração deseja, o que o nosso coração sente, né? Que ele tem sua própria neurobiologia ali, tornar isso real e expressar para o mundo. Conseguir transformar o mundo através da palavra. Então, com certeza você já conseguiu ter contato com pessoas que, por chegarem, já dominam o espaço com a fala, que são capazes de influenciar pessoas. E por aí estamos, né? Nesse mundo onde a gente defende opiniões e repudia opiniões graças às nossas palavras ditas e manifestadas, tá? Então, quando ele está em desequilíbrio, algumas coisas podem surgir através das nossas amígdalas, né? Essas desarmonias podem ser expressadas com a voz rouca ou com processos inflamatórios frequentes. Então, é o momento que o nosso corpo sinaliza para a gente: ei, você está agindo de acordo com o que você fala? Existe coerência nas suas ações com a sua fala? E esse chakra, como eu falei lá no primeiro vídeo do canal, né, sobre chakras, né, das consciências, os níveis de consciências através de cada chakra, vemos poucas opções a partir de cada chakra, né, o chakra raiz, ele vê pouca opção, ele já fica mais restrito, depois ele já vibra na frequência do medo e da escassez ou da segurança. O segundo chakra, ele já vibra na intenção do desejo de trazer prazer para nós, então eu quero saciar o meu desejo, então eu só tenho um nível de consciência para suprir essa necessidade. O nosso terceiro chakra, ele já pode ser desenvolvido através de uma disciplina, de uma rotina, hábitos saudáveis, ou eu posso ficar com minha mente mais restrita, com raiva, com frustrações, né, e ter essa conduta de às vezes ser um pouco vingativo. E no nosso chakra cardíaco, provavelmente com aquele exemplo que eu usei no primeiro vídeo, da gente entrar em casa e ver o dog, né, o cachorrinho da gente, ou alguém que a gente ama, a gente encontra 1000 possibilidades aí de manifestar essa consciência do chakra cardíaco. Então, esses níveis de consciência, aqui no nosso chakra laríngeo, esse nível de consciência aumenta ainda mais, né? Porque a gente tem que ter responsabilidade através das palavras que dizemos.
para não espalharmos mentiras, para não fazermos fofocas, para usarmos o dom da palavra a nosso favor, limpar a nossa mente, aquelas afirmações positivas que a gente pode repetir, crenças que a gente repete para nós mesmos, que são condicionamentos e padrões que a gente vai repetindo, porque afinal de contas são palavras que a gente pronuncia mentalmente também, né? E eu gosto de trazer aqui, nesse caso do chakra laríngeo, que a gente tem que ter um cuidado com a simpatia e a empatia, tá? Claro que simpatia todo mundo gosta de alguma pessoa simpática, que seja gentil, né, educada, tudo bem. E não tiro a razão disso. Mas a gente pode tomar uma certa consciência, porque estamos aqui com esse propósito de autoconhecimento, trazer essa consciência um pouquinho mais ampliada para que a gente use, às vezes, quando a gente está se comunicando com os outros, né, vermos se estamos reclamando demais, se estamos emitindo palavras de ofensas, de revolta, ou se espalhamos mais palavras bondosas, carinhosas. E a simpatia e a empatia nesses casos, quando a gente vai conversar com amigos, familiares, colegas de trabalho, é interessante avaliar o quê? A simpatia pode nos trazer aquela coisa que todo mundo quer ouvir, né? Mas que não é sincero. E aí, então pode corromper o nível de energia desse chakra, né? Como, por exemplo, e outra coisa que, só dando um parênteses, quando a gente engole sapos, porque ele está vinculado também com o nosso sentido da audição, quando a gente engole sapos, quando a gente vai retraindo a nossa expressão, quando a gente vai deixando de expressar as nossas opiniões, deixando a nossa autenticidade de lado e engolindo essas coisas que a gente deveria colocar de uma forma educada para fora, né? Não espalhar a revolta, mas não negligenciar o seu valor no mundo também, a gente vai levando para o coração essa amargura, essa tristeza, essa dor. Mas voltando para a simpatia, vamos trazer um caso prático. Se uma amiga minha que tem filhos, estou lá conversando com ela e ela diz que eu tô com problema na escola, que meu filho tá causando muita bagunça, não tá se concentrando, tá com dificuldades de convivência com os colegas e tal. E eu ouvindo esse relato dessa dor que ela está vivendo, né, no momento presente, que ela não sabe o que fazer, ela tá se abrindo para mim, ela tá confiando em mim sobre algo que ela está vivenciando. Se eu sou simpática com ela, eu posso dizer: pois é, não deve ser fácil, mas pensa por outro lado. Você tem uma casa muito bem, você está conseguindo dar conta de tudo, tem um casamento bom, você tem um marido para ajudar, você tem o outro filho que é inteligente. Eu posso transferir a visão dela do problema para algum outro ponto da vida dela. Não que isso seja de um todo ruim, só que eu não estou sendo empática com ela, né? Isso não vai fazer com que o problema da vida dela suma, né? Se eu fazer ela prestar atenção no casamento dela, por exemplo, eu não vou tirar o fato que na escola o filho dela não está indo bem. Então, se eu tenho uma comunicação empática, eu posso ouvir o problema dela e dizer, como eu não tenho filhos, posso ser empática com a situação. Bom, amiga, não sei como é ter filhos, então não faço ideia do que você está passando, mas não deve ser fácil. Se você precisar de um ombro amigo para se abrir, eu estou aqui. De repente, se precisar de alguma ajuda, me fale porque eu não sei o que fazer. Eu não passei por isso, mas posso aprender com você, posso estar aqui, posso te dar esse ombro amigo, tá? Mas você tem que me ajudar a te ajudar. Não seria melhor?
O que acontece muito, a gente vê bastante mães, por exemplo, sendo criticadas, né? A profissão mais criticada da sociedade, eu acho que ser mães, e pais, de certa forma também. Porque todo mundo quer dar uma opinião sobre se o nenê, como ele vomita, se ele não vomita, se ele mama, se ele não mama, se ele tá vestido assim, se ele tá vestido assado, sabe? É, é sempre uma opinião alheia que quer mostrar que sabe mais do que a própria mãe, né? Eu entendo, né, que muitos humanos, né, querem vir com essas opiniões para fazer o bem, porque se importam, mas alguns querem vir muito com esse ar de superioridade. E às vezes a gente pode ser hipócrita e dizer que também queremos ser, de mostrar que eu já passei por isso, sei como é que é. De Então eu quero me colocar numa posição mais superior que o outro e acabo talvez magoando ainda mais. Eu talvez sendo simpática com a minha amiga lá, ela pode não querer mais se abrir comigo numa próxima vez, porque afinal de contas eu não tive empatia. Eu não respeitei a dor dela. Eu não respeitei, posso ligar no outro dia. Amiga, conseguiu resolver aquele problema? Como é que foi? Você não tem obrigação de saber de tudo sobre tudo, né? Então, seja mais honesto com você mesmo e se comprometa com a palavra da verdade. Se você não sente aquilo, não comunique, não fale, né? Então, esse chakra traz um pouco essa percepção, né? A comunicação, como a gente já viu alguns vídeos aqui nesse canal, é bastante importante em todos os relacionamentos, né? Tivemos o vídeo com a psicóloga que falou que um dos principais problemas de relacionamento no casal, em várias esferas, é a comunicação. No vídeo com a nossa convidada também sobre Tantra, sobre essa abertura, esse prazer na vida, também trouxe pontos importantes na comunicação, né? A comunicação com a gente, a comunicação com o outro, é sabermos aquilo que reverberamos, a verdade que temos dentro de nós, né? E de que vale uma vida sem expressar o que você sente? Você tira o direito do outro de conhecer melhor a você mesmo. Se eu não comunico para o meu companheiro como eu estou me sentindo, eu tiro o direito dele de entender aquele processo e as pessoas podem ir se afastando, porque eu me retrair e não comunicar, eu vou diminuir meu campo magnético e eu vou começar a ficar mais recolhida, né? E o mesmo vai acontecer do outro lado. Ele vai sentir aquilo que eu estou reverberando, a frequência que eu estou vibrando, e também vai ficar mais na defensiva. Será que é comigo? Então, são pontos que a gente tem que observar. Dentro do meu reiki, eu atendi ao longo desses 11 anos de trabalho, muita gente. Eu gosto de dar um exemplo de, por exemplo, vou fazer o café da manhã para o meu namorado, né, ou para a minha namorada. E vou lá, preparo o café preto com uma torrada, mel e cream cheese. E eu faço essa torrada com mel, cream cheese e um café preto e não pergunto para ele se ele gostou. Eu faço, eu vejo, comeu tudo, mas ele não comentou sobre isso. Ou poderia ser eu sendo servida, eu também não comunico para o outro que eu não gostei daquele mel, não achei legal, não me fez bem, mas comi para agradar o outro. Ou mesmo pode acontecer comigo, o outro comer para me agradar. E assim vai indo. Eu posso repetir no dia seguinte, repetir no outro dia e no outro dia. E aí eu perco a oportunidade de conhecer o meu companheiro, a minha companheira, porque a pessoa não manifestou e ela de repente pode parar de comer do nada. A gente vai achar que é do nada. Ou é do nada você não quer mais um pão com mel e cream cheese? Por quê? Não gosta mais de mim? A gente começa a confundir os sentimentos. Ou eu, né? Eu estando sendo servida, eu posso parar de comer porque não tá fazendo legal, tô só fazendo pra agradar o outro, tô esmagando cada vez mais a minha autenticidade. E de repente posso surpreender ele num café com amigos que, não quero mel. Que naquelas oportunidades em coletivo eu acabo dizendo que não gosto daquilo. E a pessoa vai estranhar. Ué, mas eu faço todo dia pra você? Como assim? Mentiu pra mim todo esse tempo? Com certeza algumas situações assim a gente já vivenciou, presenciou ou até mesmo já passou por isso. Então, é disso que eu estou falando, tá? A gente tem que ser honestos com nós, né? Porque eu posso. Não é pra ofender o outro, olha, não gosto do mel, podemos tentar com outra coisa, com alguma geleia, e alguma coisa assim, sabe? De a gente comunicar pro outro e o outro vai se sentir mais respeitado se a gente falar e ser sincero.
Ah, tá, entendi. Desculpa, não foi por mal, não sabia que você não gostava de mel, mas é perguntar. Isso acontece muito em casais que estão a longo prazo, dentro de famílias, que a gente vai mudando os gostos e a gente para de perguntar. De repente, a gente mudou a nossa cor favorita do branco pro rosa ou pro azul e simplesmente, aquela foi a minha fase do branco, agora eu tô gostando mais de roupa azul. E a pessoa, ué, mas a sua cor favorita sempre foi branco? Porque a gente não pergunta mais, não se interessa mais, não. Então, é entendendo essas fases que a gente vai vivenciando e comunicando, conversando com o outro, não perdendo o interesse. Não perdendo o interesse em você e entender que, pois é, antes eu gostava mais de cores floridas, agora eu tô mais pro clássico, pro liso. E falar pro outro, não tem problema nenhum. Compartilhar sobre essas coisas é convivência, né? É muito disso de entender os processos, as fases, os ciclos do outro e sempre com uma comunicação. Você também vai passar por isso. Me perdoe aqui, né? Uma opinião agora pessoal minha, né? Eu acredito que as pessoas mudam e melhoram, né? Porque eu mudei, eu melhorei. Então, claro que a gente tem alguns pontos mais enraizados dentro de nós, algumas coisas mais profundas que a gente precisa ter mais atenção e talvez coisas assim que a gente talvez nunca mude, porque também não é tão prejudicial assim. A gente acaba convivendo em paz com as outras pessoas, mesmo sendo desse jeito. Mas as pessoas mudam. Eu comia carne, agora sou vegetariana, não como mais. E se eu não comunico isso para as pessoas, que obrigação elas têm de saber que eu mudei, que eu não como mais, que eu não gosto mais daquilo. Então a gente precisa ser comunicativo de uma forma leve. E aqui eu gostaria de trazer também para vocês, dentro desse chakra, como a gente está trabalhando a elevação das nossas consciências através dos chakras, né? Esse portal espiritual aqui do cardíaco e com esse poder místico de manifestar sonhos e de você incentivar as pessoas a sonharem, a criarem. Olha que lindo isso, que mágico! Você levar palavras do bem. Gente, eu tô toda arrepiada. Levar palavras de amor para as outras pessoas, de cura, sabe? De às vezes ou só de ouvir um amigo, uma amiga, você já faz ela se sentir melhor. Isso não é tão maravilhoso? E tudo no nosso mundo gira ao redor de palavras. Então, aqui também tá um detalhe importante, que é o poder do não, né? Nessa nossa comunicação com os outros, eu até acho que esse é um assunto bem peculiar, que vale mais um vídeo no canal, porque temos muita dificuldade com não. E tem alguns traumas registrados nesse chakra que ele pode ser limpo, purificado com mais facilidade do que os chakras mais baixos, por exemplo, porque ele tem esse poder da palavra, né? Então a gente pode ir ressignificando, regravando a nossa crença sobre nós mesmos. Eu ia dizer CD-ROM, né? Mas pô, a gente já tá com o Spotify aí, a gente não usa mais CD faz tempo. Enfim, mas a gente pode esses traumas às vezes é da gente ouvir nãos, ou não terem a nossa autenticidade quando a gente é mais jovem, né, criança, não é por maldade, mas pode ter sido corrompida assim. Nós adultos, quantas vezes a gente não foi obrigado a dar um abraço num tio e a gente dizia que não, né? Então a gente foi entendendo que falar não a gente era menos aceito, que a gente era menos amado. Ai, que feio fazer isso, não abraçar o tio, né? Mas a criança é mais sensível, ela é mais energética. E a gente foi assim, mas não fomos respeitados. Porque algumas vezes parecia muita birra de criança, e os pais tentaram fazer com que sejamos educados, né? Então, algumas vezes, algumas pessoas podem ter dificuldade em ouvir não de um outro, de um colega de trabalho,
vão se sentir logo ofendidos e levar para o lado pessoal, de ai, é contra mim, é contra a pessoa não gosta de mim porque ela me disse não, ela não quer me ajudar com esse projeto, coisa assim. Então, ainda pessoas autônomas, ainda é mais forte ainda, vendas, né? Se as pessoas levar para o lado pessoal, tentando vender algo, ou um aluno que para nas aulas de yoga e a gente leva tudo para o pessoal, a gente vai ficar muito amargurado, muito magoado, muito revoltado, vai dar uma frustração, e assim, ó, daí a energia daqui vai descendo e vai travando os outros chakras também, né? Porque é o nosso portal de receber e dar a nossa expressão do mundo. E então, é olharmos e trazermos um pouco mais de equilíbrio para esse ponto, tá, gente? Eu acho que o não, a gente precisa respeitar ele quando recebemos, porque quando a gente fala um não, também a gente está impondo um pouco de limite para sermos respeitados, tá? As pessoas só fazem aquilo com nós, aquilo que nós deixamos elas fazerem com a gente. Isso ficou ecoando na minha mente, assim, e foi difícil de aceitar que eu estava deixando a pessoa me maltratar. É sério? Não, eu não quero que me maltratem. É mentiroso isso. Mas aí é essas coisas, pequenas coisinhas que a gente vai aceitando, que a gente não se comunica, que então a gente pode ter uma sociedade no trabalho que a sinceridade dos negócios ela não está com clareza, com objetividade. As pessoas podem não estar alinhadas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, mas por falta de comunicação isso não foi dito e foi suposto. Eu entendi que era isso, mas não era aquilo e a gente não tem essa comunicação. Então, vamos observar isso. Como a gente se comunica, reclamações demais bloqueiam esse chakra, acabam trazendo essa consciência diminuída. E lembrando que, né, a interindependência dos nossos chakras, através desse poder da comunicação, da expressão que a gente tem através a expressão não só apenas em palavras, mas a expressão do nosso corpo como de uma forma geral, a nossa linguagem, nos traz esse senso de responsabilidade sobre o que nós manifestamos. E ele está vinculado com o nosso chakra raiz, através desse tato do paladar, né? Desses sons que a gente emite através da boca, junto com o nosso chakra raiz e o chakra umbilical, que está só quando a gente tem essa intimidade com algumas pessoas, com quem amamos, né? Preferimos que seja com quem amamos, mas enfim, quando estamos fazendo um ato sexual, junto nesses chakras aqui, é que emitimos uns sons muito peculiares, que só naquele momento de prazer que a gente emite. Então, ele pode estar associado a esses medos de expressarmos alguma coisa que nos emite prazer, que nos remete, está associado ao prazer que sentimos, né? Mas temos medo de sermos ridicularizados através da nossa fala. Então, tem essa associação com os nossos chakras mais baixos, tá? E, além dessa consciência com o prazer que queremos comunicar, a gente tem associação com o nosso chakra o Manipura Chakra, porque é a nossa determinação, o nosso poder de decisão e de escolha. O que escolhemos comunicar. E aqui, para fechar com chave de ouro, né, se a gente se comunica muito pouco, sendo tímido, retraído, reprimido, né, e como eu disse antes, retraindo as emoções e causando desequilíbrios em outros chakras, né, diminuindo essa consciência mística e baixando para os nossos chakras da frustração, da tristeza, porque a gente não se comunicou, a timidez demais, ou falando demais, achando que apenas nós estamos certos e que as pessoas precisam saber aquilo que eu tenho para dizer, colocar num filtro, né,
Precisamos, às vezes, fazer silêncio. A meditação também é uma maneira de equilibrar esse chakra, porque para ouvir o outro eu preciso fazer silêncio. Sócrates nos ensinou ali um filtro, uma balança, uma peneira, para nos comunicarmos melhor, trazer mais harmonia para a nossa comunicação, para a nossa expressão com o mundo, com o universo, com as pessoas, com nós mesmos. É verdade, bondade e utilidade. Aquilo que vamos falar é verdadeiro? Se é mentira, já descarta, gente. Vamos parar de espalhar mentira aí. E mentir para nós mesmos. Essa é a pior mentira, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de ser sincero com a gente. A gente pode desejar algo. Eu queria que fosse assim, mas não é assim. É a realidade como ela se apresenta. E não como eu gostaria que ela fosse, né? E a bondade, aquilo que eu vou falar é bondoso? Vai fazer bem para outra pessoa? Aquela velha frase, né? A palavra proferida pode ser esquecida por quem fala, mas por quem recebe é difícil. Então eu posso esquecer o que eu falei, mas quem recebeu a palavra, que pode ter sido como arremessada como uma pedra, ela pode ter causado alguma dor. Quantas vezes a gente não ouve algumas coisas e desperta gatilhos imediatos na nossa mente? Então vamos passar esse filtro. E é um exercício para uma vida toda, gente. E a terceira é a utilidade. Aquilo que eu vou falar é útil? É necessário? Porque eu tenho que trazer a responsabilidade sobre aquilo que eu estou falando. Né? É a gente se comprometer com a verdade e com a utilidade daquilo que eu estou proferindo. Mas a gente tem que lembrar que a gente é um ser de luz e sombra e que sempre temos esse livre-arbítrio e o poder da escolha, da decisão, de eu querer continuar reproduzindo e perpetuando esse comportamento de eu fui ofendida, então eu profero palavras de ofensa para os outros também para me sentir melhor, ou eu posso mudar e fazer algo a respeito, né? Meditações, essa atenção e essa consciência com a nossa comunicação, com a nossa expressão. E não esqueça, é o portal espiritual com uma consciência ainda maior, uma mística, cósmica, que você pode manifestar sonhos, incentivar outros sonhos e estar aqui comigo, compartilhando um pouquinho da sua vida e com as pessoas que você ama. Tem algo mais incrível que isso? Então é magia, é encantamento através da palavra. E aí você escolhe qual você vai, para que direção você vai levar. Para o bem, para o mal, sempre vai ser essa dualidade. Era isso, gratidão. Namastê, um beijo no seu coração, compartilha. Alguém que está precisando ouvir um pouquinho essa palavra para dar uma refletida aí e não se coloque como um superior, né? E não engole sapos, mas tenha uma consciência sobre o poder da palavra que você pode fazer uso. Tá nas suas mãos, tá em você. Tá na sua boca, melhor dizer. Beijinho, até mais.